Olá, tudo bem? Vamos para a nossa aula de número 10. Aula de número 10. Já falamos sobre os veículos da comunicação, já falamos coisas que não pode faltar no orador. Agora eu fiz uma lista aqui, gente, de 10 coisas que o orador nunca deve fazer. Vou dizer de novo, nunca deve fazer. Eu peguei até uma colinha aqui agora para eu poder te falar essas 10 coisas que o orador não deve fazer em hipótese alguma. E se você faz, vai se corrigir aos poucos para que você não venha mais fazer essas 10 coisas que eu vou listar aqui agora. Anota aí, a primeira coisa que o orador nunca deve fazer, ok? Evite repetir as mesmas palavras, ok? Tem pessoas que têm falha na comunicação porque repete as mesmas palavras. É conhecido como gerúndio, né? A pessoa está falando aqui, fica né, é que nós vamos lá em cima, né, é que depois nós vamos lá fazer aquele negócio, né, eu preciso de pessoas para me ajudar, né. Pessoas que têm esse problema na fala, a plateia, as pessoas que estão te ouvindo, tendem a fixar na mente apenas o né. Você vai falar várias coisas, mas o né vai ficar na cabeça dessa pessoa. E por que não dizer dos pregadores que pregam a palavra e diz louvado seja Deus? É que Jesus estava passando no barco, louvado seja Deus. É que os discípulos se aproximaram dele, louvado seja Deus. É que a multidão chegou para ouvir a palavra, louvado seja Deus. São tipos de coisas que o pregador precisa evitar. São tipos de coisas que o orador precisa evitar. Falar sempre a mesma coisa, uma frase repetida muitas vezes. Tome muito cuidado. Isso pode atrapalhar o seu sermão. A segunda coisa que você deve evitar, que você não pode fazer, é evitar o autoelogio. É você com o microfone, é você com a oportunidade de falar de si mesmo. É que eu tenho conhecimento. É que eu tenho sabedoria, eu sou o melhor orador de todos vocês que estão aqui, eu sou mais belo, eu sou mais bonito, eu sou isso, eu sou aquilo. Evite o autoelogio. Lembra quando eu falei da pessoa que é arrogante, da pessoa que não tem humildade? Isso entra, você precisa cativar as pessoas que estão te ouvindo. E não criar nelas um distanciamento, não. As pessoas tendem a ouvir aquelas que mais se parecem com ela. Então, quanto mais humilde você for, mais próximo do seu público você estará. Terceira coisa, não olhar para o chão, tá certo? Eu estou com medo, estou assustado e eu não consigo encarar a plateia. Eu fico olhando para o chão o tempo todo, com medo, falando, porque eu não consigo olhar para as pessoas. Olha uma dica de ouro que eu vou te dar agora. Para você que está começando a palestrar ou a pregar, quando você for pregar, for falar, não precisa olhar diretamente para as pessoas. Olhe para o lugar vazio. Fixe o seu olhar na frente, sem olhar para ninguém. Eu comecei fazendo isso lá atrás e deu muito certo. Porque se você mexer muito os seus olhos, procurando, olhando para pessoas, você vai ver pessoas conversando, vai ver pessoas desatentas, vai ver pessoas que não estão interessadas em te ouvir. E às vezes você pode se incomodar com aquilo e perder a fiação, e perder o fio da meada, perder ali o seu conteúdo que você está trazendo, ou até mesmo em alguns casos, alguns oradores por uma ou duas ou três pessoas na plateia, na nave, que estão desatentos, ele começa a atacar todo mundo por conta de 3 pessoas. Tem pessoas que usam o microfone e começam a atacar. É que tem gente que não tem respeito, tem gente que não tem reverência, tem gente que não quer ouvir. Não é todo mundo, gente. São por causa de 3 pessoas. Deixe elas ali, no momento certo elas vão te ouvir também. Foque no seu conteúdo, não perca o seu foco, ok? Vamos lá. Quarta coisa, não olhe para o teto, tá bom? Tem gente que olha muito para cima, uns olham para baixo, outros olham para cima. Então, mantenha-se o olhar no horizonte, olhando para o vazio, olhando para o nada. Você vai se concentrar, faça esse teste e depois me conta. Dá certo, é batata. Quinta coisa que você nunca deve fazer, evite firmar posições sobre temas políticos ou temas polêmicos, e eu vou falar da política que entra nisso também. Então evite firmar posições sobre temas polêmicos, ok? Então existe tema, gente, que no meio da sua palestra, no meio da sua pregação, se você firmar essa posição, vai causar polêmica, porque existem pessoas que vão concordar e não vão concordar. O exemplo é a política, né? Que eu acabei falando involuntariamente, mas é algo que dá problema. Olha, é que eu defendo o partido tal, no meio da mensagem, no meio da pregação, no meio da palestra. Gente, vai ter problemas. Se aquilo não é o tema principal do que você foi falar, não firme esse pensamento. Você deve ter sim o seu pensamento, você deve ter sim a sua crença, a sua convicção,
Porém, no momento da pregação, se você foi chamado para pregar a palavra de Deus, você foi chamado para pregar a palavra de Deus. Não defender ou brigar ali pelo seu candidato político. Em outro momento, na roda de amigos, em uma outra conversa, defenda a sua posição, fale sobre aquilo, ok? E até mesmo times de futebol, pessoas que estão ali e começam se empolgam e falam que o meu time é o melhor e não sei o que e tal. Pessoas do outro time na mesma hora já vão te cancelar. Por mais que você tenha coisas boas para falar, só o fato de você colocar uma posição, elas vão parar de te falar. Fale sobre o assunto no qual você foi convidado, ok? Vamos lá. Número 6. Não seja orgulhoso, ok? Volto mais uma vez, bato nessa tecla porque é importante, gente. É muito importante. Salomão disse uma frase que eu guardo comigo. A soberba, ela antecede a ruína, ou ela precede a ruína. Toda pessoa soberba, ela vai se arruinar, ela vai cair. Porém, a humildade antecede a honra. Toda pessoa humilde, ela será honrada. Guarde isso no seu coração. 7. Não fale muito alto. Tem gente que fala gritando o tempo todo. E a 8, não fale muito baixo. Também não fica o tempo todo falando baixinho, a ponto das pessoas não te entender. Se o microfone está muito distante, as pessoas não estão ouvindo, encoste um pouco mais o microfone na boca. Inclusive, até uma dica, não encoste totalmente o microfone na boca. O ideal é um palmo de distância para você posicionar o microfone, para sua voz sair de forma correta, para as pessoas te entenderem. Então, tem hora de falar alto e tem hora de falar baixo também. 9. Evite abotoar e desabotoar o paletó várias vezes. Isso serve para o paletó. Estou aqui falando e eu abotou, e depois passa 30 segundos e eu desabotou, e eu abro de novo e eu fecho de novo. Isso vale para o paletó, isso vale para a pessoa que passa na mão no cabelo toda hora. Evite fazer isso, porque vai tirar a atenção do público, ok? Evite isso. E 10, evite andar muito, ok? Para os pregadores isso é quase que impossível, ainda mais o pregador pentecostal, ele vai andar. É normal você andar. Quando eu digo andar muito, é você ir lá no fundo da igreja. Depois você volta de novo. Vai lá no fundo da igreja de novo e volta de novo. Tudo isso no meio da mensagem. Você que está me ouvindo, que é pregador pentecostal, você vai entender o que eu vou falar. Existe um momento onde a igreja é tomada pela presença de Deus, onde as coisas já aconteceram, a mensagem foi entregue, e Deus às vezes te manda lá no fundo para entregar uma palavra para alguém, abraçar alguém, entregar uma mensagem de Deus. A mensagem já foi falada, já foi pregada, a igreja já está adorando, já estará numa apoteose de glória. É o momento, nesse momento pode ser, eu digo no meio da mensagem, estou começando a pregar agora, eu saio do altar, vou lá atrás. Pessoas que estão na nave da igreja vão virar o pescoço para olhar eu lá atrás, porque elas vão me olhar, isso é certeza, eu estou com a oportunidade. Depois eu volto de novo lá na frente, depois eu vou lá no fundo de novo. Evite fazer isso. Andar para a direita e para a esquerda é até mesmo uma estratégia que pessoas dizem que você fazendo isso, você faz as pessoas terem atenção em você. Então faça isso, mas não de forma desordenada também. Eu fazer correndo para lá, para cá, você vai confundir as pessoas. Então ande um pouco para cá, quando o assunto for um assunto que as pessoas precisam ter mais uma atenção, elas vão olhar para você, vão te acompanhar e vão prestar atenção. Depois volte ao centro da tribuna, traga a palavra, depois vá de novo, faça de forma ordenada. Essas são as 10 coisas que você nunca deve fazer. Guarde no seu coração, anota, reveja a aula, te vejo na próxima.